Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa às 22. Isso porque já foi Léo Estopa às 22h30 e agora o novo nome é Léo Estopa às 22. Aos poucos eu vou trazendo o programa para mais cedo, para facilitar que as pessoas tenham condição de ver. As pessoas estavam reclamando que estava muito tarde. Eu queria agradecer as primeiras pessoas que chegaram na transmissão, mas antes disso eu gostaria de convidar você que está assistindo aí pelo Facebook para vir participar com a gente. Aqui no YouTube é importante lembrar que essa transmissão está acontecendo simultaneamente no YouTube do Leonardo Estopa, no YouTube do Brasil 247 e também no Facebook Dilma Resistente, Leonardo Estopa e Brasil 247. Mas é importante que você que está participando pelo Facebook assine nossos canais no YouTube, isso porque a gente precisa crescer o alcance dessas publicações. Um motivo interessante para a gente crescer o alcance dessas publicações é porque a mídia convencional não está muito disposta a falar aquilo que ela não se agrada. Tanto é que o fato da ONU ter declarado o Brasil como um país obrigado a aceitar o Lula nas eleições não está sendo muito noticiado pelos canais convencionais. Não, isso mostra que os canais convencionais têm lado. Vocês já pararam para pensar que uma decisão desse nível, uma decisão de uma organização internacional, diga-se de passagem, a maior organização internacional, está sendo simplesmente ignorada pelos canais oficiais, como se não fosse absolutamente nada. Mas não para por aí. A decisão, que tem uma força vinculante, porque o Brasil delegou competência relacionada a direitos humanos para a ONU, ela está sendo ignorada pelo governo brasileiro. Agora o que eu quero saber é a pronúncia do STF, gente, porque de acordo com o que foi tratado entre o Brasil e a ONU a respeito de direitos humanos, o STF não tem que ir contra, o STF tem que simplesmente esclarecer que isso é uma competência que está acima das atribuições do próprio STF. Eu estou trazendo aqui uma forma de acompanhar a transmissão também do Brasil 247, isso porque eu tenho aqui na minha frente as participações do canal Leonardo Estopa, mais as participações do canal Brasil 247. Normalmente eu acompanho aqui pelo iPad. Então só um segundo, pessoal, que eu estou acabando de ligar, mas enquanto eu estou ligando aqui a transmissão para acompanhar pelo Brasil 247 os comentários, eu gostaria de convidar você então, que é assinante do Brasil 247, mas não é assinante do Leonardo Estopa, para se inscrever aqui no canal Leonardo Estopa no YouTube. Também você que é seguidor dos canais Leonardo Estopa, Dilma Resistente e Brasil 247 no Facebook, se inscrevam também nos nossos canais no YouTube. Eu acho que o canal no YouTube é assinar, dentro do Facebook é se inscrever. O assunto de hoje, obviamente, vai ser um debate nosso a respeito da ONU, o que significa a decisão da ONU, até que ponto o Brasil pode se tornar um país que desrespeita direitos humanos, e até para que vocês entendam o que significa essa decisão da ONU e por que essa decisão da ONU tem valor dentro do território nacional. Então vamos compartilhar. Eu gostaria de convidar vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu considero de fundamental importância nesse momento que as pessoas entendam o que significa essa decisão da ONU, que as pessoas entendam o porquê o Brasil é obrigado a seguir essa decisão da ONU, porquê que ela tem a tal da força vinculante e porque mesmo o STF não tem o poder de ir acima dessa decisão da ONU. Então, vamos falar desses assuntos aqui hoje, mas antes eu gostaria, lógico, de agradecer vocês que estão participando aqui com a gente. Deixa eu tentar trazer aqui já, logo de início. Vou tentar trazer e colocar aqui a janelinha das participações. Tá aqui as primeiras participações. Jário Nóbrega manda um Lula 13, na sequência ele manda um boa noite. Roberto Braga manda um bom dia, Léo. Duca Erickson, boa ONU, Léo. Muito interessante. Olha, Duca Erickson, é muito importante nós levarmos em conta o fato do Lulinha ter comprado a ONU, né? Porque o Lulinha, que é dono da Friboi, dono da Oi, dono da Ferrari de Ouro, dono da Ilha Fernando de Noronha, diga-se de passagem,
O Lulinha comprou a ilha Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck. Tudo isso foram fake news criados por esses grupos de internet. Dono da Oi, interessante, né? Logo que o governo Temer assumiu o golpe, a Oi recebeu, as empresas de telecomunicações receberam 105 bilhões do governo Temer. Aí é muito estranho. Uma empresa do Lulinha, né, sendo que o Lula e a família Lula são extremamente perseguidos por esse governo que está no poder hoje. Aí logo após a tomada do poder, a Oi era do Lulinha, mas a Oi foi uma das beneficiárias que recebeu aí 105 bilhões de reais, ou seja, as empresas de telecomunicações trabalharam pelo golpe, mesmo sendo a Oi do Lulinha. Mas tem mais. O Lulinha é dono da Friboi. Aí aparece lá que, na verdade, a Friboi é de um cara que dá dinheiro pro Aécio Neves. Aí, mais uma vez, dá essa tranca na cabeça. Como assim? O Lulinha pode ser dono da Friboi e, ao mesmo tempo, ficar dando milhões pro Aécio Neves. Aí depois apareceu a Ferrari de ouro do Lulinha, como se não bastasse esses canais loucos aí do Facebook. E o mais interessante não é o canal produzir fake news, é ter gente que acredita em fake news, tem imbecil que acredita em fake news. Aí eles acreditaram que o Lulinha comprou a ilha Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck. Como se não bastasse, a ilha Fernando de Noronha foi comprada pelo Lulinha na mão do Luciano Huck. E agora, provavelmente, depois que o time do MBL adotou a hashtag Somos Todos Satanás, após o Papa ter apoiado a democracia no Brasil, agora me vem provavelmente a turma do MBL para falar que a ONU, não obstante, é comunista, mas é também do Lulinha. É só esperar um pouco que a gente já vai começar a ter aí a galera do Bolsonaro falando que a ONU é comunista, a galera aí dos MBLs, que normalmente são os PSDBistas, falando que o Lulinha comprou a ONU. Essas são as conversas que, infelizmente, somos obrigados a ler e escutar, porque é muito melhor a gente ler e escutar besteiras como essas do que a gente ser cego e mudo e surdo, né? Cego e surdo. Mas enfim, a gente vai vendo essas palhaçadas, mas temos que criar escudos, criar blindagens para saber identificar quando a palhaçada é de altíssimo nível. Então, muito obrigado, pessoal. A Globo até nocauteou com pouco caso, né? Olha, Hilton Pereira falou que a Globo... Gente, a Globo... Agora a população brasileira está percebendo o que a Globo faz. Agora a população brasileira está entendendo qual que é o trabalho da Globo. A Globo não precisa falar mentira. Ela precisa simplesmente falar aquilo que interessa. Então a Globo manipulou a população brasileira dessa forma. Hoje está muito claro, fica bem claro como a Globo manipulou a população brasileira. A Globo manipula da seguinte forma: ela não precisa falar mentira. Ela simplesmente mostra o que ela quer e esconde o que ela não quer que a população veja. Eu fiz um comentário aqui na semana passada a respeito de uma experiência que eu tive no domingo. Eu estava em São Paulo, então eu estava mais ou menos isolado de pessoas, pessoas de família, enfim, pessoas que pensam... Eu tinha muito contato com pessoas progressistas em São Paulo e por isso eu não tive acesso a um nível de alienação tão grande quanto aquele que eu tive no Dia dos Pais. Eu fui numa festa de família e um tio da minha esposa, conversando comigo, ele falou como hoje a democracia está maior no Brasil. Eu perguntei por quê. Porque hoje o brasileiro está vendo políticos serem presos. Aí eu perguntei para ele, mas você está querendo dizer que o Brasil está lutando contra a corrupção, prendendo apenas políticos do PT? Não, não se preocupe, o PSDB ainda vai ser preso. Aí eu falei com ele, você ficou sabendo que tudo a respeito do Aécio ou é arquivado ou é adiado? Não, não tem isso não. Você sabia que encontraram dinheiro do Paulo Preto, dinheiro ligado ao Serra, processos contra o Alckmin? Você está sabendo disso? Não, não estou sabendo disso não. É exatamente esse o trabalho da Globo. Esse senhor que eu conheci no domingo é uma vítima do sistema de manipulação da Globo. Ele faz a propaganda do PSDB porque ele trabalha contra o PT, mas não porque ele é uma pessoa má, mas porque ele recebe só o lado Globo da notícia. A Globo consegue conduzir as pessoas sem precisar de criar fake news, simplesmente amplificando notícias, manipulando a cabeça dos brasileiros, contando a versão dela da história, ou seja,
falando aquilo que ela gostaria que fosse verdade, escondendo aquilo que ela não quer de forma alguma que se torne verdade na cabeça dos brasileiros. Então, essa é a estratégia de manipulação da Rede Globo. É por isso que ela consegue sobreviver às custas de exterminar a democracia e a consciência pública, principalmente a consciência política na cabeça do público. Eu vou ler aqui, Ricardo Legabão fala: Leonardo, eu não acredito que existam tantos imbecis, acho que é caráter do indivíduo vomitar que o ONU não serve para nada. Olha, é muito importante, Ricardo, que as mesmas pessoas que estão falando hoje que a ONU não serve para nada são as mesmas pessoas que estavam condenando a Venezuela e falando que a ONU deveria aceitar uma intervenção na Venezuela. Então, as mesmas pessoas que são contra essa decisão da ONU e agora falam que a ONU não vale nada, são as pessoas que ontem falavam que a ONU estava tomando decisões perfeitas em relação aos interesses dos Estados Unidos. Agora, como é contra o interesse delas, elas falam que a ONU não vale nada. E a ONU, gente, ela é uma instituição muito importante, porque como ela é uma instituição de qual fazem parte a maioria dos países, uma decisão da ONU, quando não é respeitada, ela tem implicações pesadas. E essas implicações são maiores quanto menor economicamente falando é um país. Isso porque quando a ONU determina alguma coisa e os Estados Unidos desobedecem, o impacto é muito pequeno. Isso porque os Estados Unidos são grandes em relação à ONU. Porém, quando a ONU determina alguma coisa contra um país pequeno e esse país pequeno desobedece, aí vem sanções, inclusive determinação de intervenção humanitária. Isso porque o país pequeno não tem condição de bater de frente com a ONU. Então, quando a ONU fala com a Síria, quando a ONU fala com o Iraque, quando a ONU fala com um país não nuclear, a conversa é grossa. Quando a ONU fala com os Estados Unidos, a conversa é fina. Só que o Brasil, ele tem muito a pagar se desrespeitar as regras da ONU. Só que o que o brasileiro precisa entender, gente, é o seguinte: quando um país é embargado, quando um país sofre por causa de ser contra a ONU, por exemplo, não são os políticos desse país que são prejudicados. Então, se o Brasil não aceitar a determinação da ONU e o Brasil sofrer embargos por isso, é muito importante que vocês entendam que quem paga com isso é a população brasileira. Por exemplo, os embargos que a Venezuela sofre hoje são embargos impostos por um outro poder, que não é a ONU, mas são os Estados Unidos. Por causa dos embargos que os Estados Unidos impuseram à Venezuela, a população venezuelana passa dificuldades. Então, o mundo coxinha acha que a Venezuela passa por dificuldades porque tem um ditador sanguinário que, mesmo eleito democraticamente, é um ditador sanguinário que não deixa a Venezuela crescer. No entanto, a Venezuela passa por dificuldades porque ela é embargada mundialmente pelos Estados Unidos. Se o Brasil se torna um país embargado mundialmente por desrespeitar direitos humanos, quem paga é a população. É por isso que a população não pode deixar que o governo Temer simplesmente decida não respeitar os direitos humanos. Seria por demais absurdo imaginar que um governo que já fez o Brasil sofrer tanto ainda vai impor ao Brasil que aceite as sanções da ONU. Eu queria agradecer aqui o superchat do Carlos Bon. Muito obrigado, Carlos Bon, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Quando eu recebo o superchat, eu gosto de agradecer a participação de vocês, pedir para vocês que, por favor, compartilhem essa transmissão nos grupos de WhatsApp. Se você compartilha uma transmissão como essa nos grupos de WhatsApp, essa transmissão multiplica o alcance e a gente consegue explicar para mais brasileiros o que significa esse evento da ONU dar essa decisão favorável ao Lula. Então, por favor, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, eu te peço que se inscreva. Eu preciso muito chegar nos 100 mil inscritos para que eu consiga realmente os benefícios de alcance que são proporcionados pelo YouTube para as pessoas que têm 100 mil inscritos. Então, se vocês puderem também convidar amigos, eu agradeço demais. Mas compartilhando a publicação, com certeza a gente alcança um número muito maior de pessoas. Vamos ver se o judiciário vai ter coragem e a burrice de desrespeitar a ONU. Pessoal, eu fiz essa conversa preliminar. Tem muitas pessoas que estão ainda se perguntando o que é essa decisão da ONU, o que significa essa decisão da ONU. Eu estava até esperando aqui para a gente ter um alcance um pouco maior para eu começar a entrar no assunto
explicar para vocês o que significa essa delegação de competência da ONU, para que vocês entendam e tenham subsídios até para responder às pessoas que estão perdidas nesse sentido. Então, o que aconteceu realmente nesse episódio, pessoal? Veja bem, deixa eu ver se eu coloquei aqui. A ONU pronuncia-se oficialmente. Lula tem direito de ser candidato. Veja bem, coloquei esse quadro aí como sendo um quadro ilustrativo do que aconteceu hoje. Mas para vocês entenderem realmente o que é esse evento de hoje, vocês precisam imaginar o que acontece com um país quando ele começa a participar de um bloco maior. Quando um país começa a participar de um bloco maior, ele automaticamente abre mão de determinadas competências, ou seja, abre mão de determinados poderes para ter condição de ser aceito numa sociedade. Por exemplo, vamos imaginar os estados brasileiros. Os estados brasileiros, eles não podem fazer leis específicas, por exemplo, sobre direito penal. Você não pode ter uma lei diferente para o crime de homicídio em Minas e em São Paulo. Isso porque os estados estão unidos numa federação e quem manda, mesmo que a gente tenha estados diferentes, quem manda no direito penal, quem vai determinar quantos anos uma pessoa fica presa num crime de homicídio, por exemplo, é a federação, que significa o país Brasil e não o estado Minas Gerais ou o estado São Paulo. Isso é a competência, gente. Competência significa que determinado ente pode decidir a respeito daquele assunto. Agora vamos imaginar o que significa essa competência para fora de países, porque hoje a tendência é que o governo Temer tenha vontade de falar que não, que a ONU simplesmente fez uma sugestão ao Brasil, e não é bem assim. Vamos imaginar o caso da União Europeia. Quando os países decidiram formar a União Europeia, eles eram países independentes, completamente independentes, e eles decidiram que determinados assuntos seriam decididos em conjunto de forma democrática, que é a União Europeia que se reúne, por exemplo, em Bruxelas para decidir determinados assuntos. A partir do momento em que um país passa a fazer parte da União Europeia, esse país delega parte de competência para a União Europeia. Eu vou falar uma coisa muito engraçada para vocês, que é a delegação da competência a respeito de imigração. Quando um país passa a fazer parte da União Europeia, ele não pode mais decidir a respeito de imigração. Então, uma pessoa chega... Por que a Inglaterra ficou com muita raivinha e quis sair da União Europeia? Uma pessoa chega com um passaporte europeu, eu morei na Inglaterra e eu fiz isso, eu chego com um passaporte europeu dentro da Inglaterra, peço visto na Inglaterra para minha esposa, que é isso que eu fiz lá, porque eu tenho cidadania italiana, morei na Inglaterra, pedi visto para minha esposa e eles não puderam negar. Se eles negassem, eu poderia recorrer da negativa. Onde? No parlamento, né? Numa instituição europeia, porque em termos de imigração a Europa está em cima até mesmo que o país europeu. Ou seja, a Inglaterra não podia me negar como italiano o direito ao passaporte, ao visto para minha esposa, por exemplo, porque eu tenho esse direito e eles não têm o direito de me negar isso porque eles perderam a competência a respeito disso. Muito obrigado, Cláudia Silva, pelo superchat. Por que eu estou falando essa lenga-lenga toda? Isso é para que vocês entendam o que aconteceu com o Brasil no passado e por que hoje o Brasil não tem mais o direito de passar por cima dessa decisão da ONU. O Brasil era um país que desrespeitava direitos humanos. Então o Brasil era um país que muitos outros países tinham medo de mexer com o Brasil. Por exemplo, se eu virar para você e falar com você coisa do tipo, olha... vai você, sua esposa, sua família, ou vai você, seu marido, sua família, morar lá naquele país onde qualquer coisa eles cortam seu dedo. Se você olhou, por exemplo, para a mulher do outro, então olhou para o marido do outro, eles já pegam, te prendem, dão 30 chibatadas. Você fica com medo de morar nesse país. Se você tem medo de morar nesse país, você não vai sequer investir nesse país. Alguns anos atrás, o Brasil vivia uma coisa muito semelhante que a gente vive hoje, que é um golpe de Estado junto com uma ditadura. Hoje a gente não tem mais direitos individuais. Uma pessoa é presa, mesmo sem provas, é o caso do Lula, porque eles falam uma lenga-lenga que a pessoa cometeu crimes e a partir dessa lenga-lenga eles conseguem colocar a pessoa na cadeia. Olha,
eu não estou dizendo que é impossível o Lula ter cometido crime. O que eu estou dizendo é que a lei brasileira exige provas e as provas que foram apresentadas no processo não são as provas aceitas pela lei brasileira. Então, como o Brasil viveu uma situação semelhante a essa durante o governo militar, que foi a ditadura militar, para o Brasil ser aceito na comunidade internacional e para o Brasil receber investidores, para as pessoas terem confiança de mexer com o brasileiro, vamos pensar assim, o Brasil teve que assinar um tratado. Eu queria agradecer Michele Rocha, muito obrigado Michele Rocha pelo superchat. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria convidar vocês que estão dispersos por aí para virem todos aqui pro YouTube, participar no canal Leonardo Estopa, se inscrever no canal Leonardo Estopa e peço de coração que vocês compartilhem essa transmissão no maior número de fontes o possível. Tentem compartilhar no Facebook, também no WhatsApp, se puderem compartilhar no Twitter, eu agradeço de coração. A gente precisa explicar para o brasileiro o que significa essa delegação de competência. Muito obrigado mais uma vez pelo superchat, Michele Rocha. Michele Rocha, que deve ser minha prima. E é muita coincidência, né? Porque o meu nome é Leonardo Michel Rocha, então não é só prima, ela é completamente xará. Muito obrigado, Michele, pelo superchat. Pessoal, vejam bem. Então, eu vou recapitular a ideia da competência para vocês entenderem, ficar bem consolidado, para na hora que o amigo Coxinha vier falar que a ONU não manda nada, vocês entenderem o que aconteceu. Então, o Brasil, ele tinha uma política muito semelhante à de hoje. As pessoas que não viveram aquela época podem entender que acontecia mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas desrespeitavam as outras, prendiam sem seguir as leis. E no momento em que o Brasil tentou ser democrático, o Brasil não apresentava muita confiança para o resto do mundo. Então o mundo fez uma proposta para o Brasil. Olha, vocês desrespeitaram e desrespeitaram demais os direitos humanos. Como vocês não são um país muito confiável, vai ser muito difícil emprestar dinheiro para vocês, vai ser muito difícil investir em vocês. Porém, se vocês delegarem a competência final a respeito de direitos humanos para a ONU, a gente pensa no caso de investir no Brasil, de emprestar dinheiro para o Brasil. Muito obrigado, Cláudia Silva, pelo superchat. Muito obrigado, Luiz Antônio Marques Rosa. Somente quando esses golpistas da política, da mídia e do judiciário forem desmascarados, o Brasil poderá retornar aos trilhos para ser uma grande nação. Muito obrigado. Esse é o superchat pelo Brasil 247 do Luiz Antônio Marques Rosa. Ele fala que somente quando esses golpistas da política, da mídia e do judiciário forem desmascarados, o Brasil poderá retornar aos trilhos para ser uma grande nação. Muito obrigado. Gente, como que a gente entende então o que aconteceu naquela época que deu ao Brasil essa obrigatoriedade de obedecer às determinações da ONU? O que na verdade a ONU tinha medo é de que um investidor viesse para o Brasil e fosse preso e não tivesse direito a um julgamento justo. Obviamente, eles não fizeram essa lei para proteger um presidente brasileiro, eles fizeram essa lei para proteger qualquer cidadão que quisesse investir no Brasil, qualquer cidadão que quisesse ter a tranquilidade de estar no Brasil. Vamos pensar a realidade de hoje no Brasil e por que essa lei vem à tona hoje. Hoje, as instituições brasileiras estão sendo usadas para aniquilar as empresas dentro do Brasil. Imaginem que há uns anos atrás, o Brasil foi convidar investidores. Quando o Brasil convidou investidores, as pessoas tinham medo do Brasil. Então, o Brasil teve uma imposição. Se e somente se vocês delegarem para a ONU a competência da palavra final nos direitos humanos, nós vamos investir. Se vocês não delegarem para a ONU, a gente não tem confiança de mexer com vocês. O que acontece? O Brasil aceitou, e o Brasil não aceitou isso simplesmente falando aceito. O rito constitucional foi completamente seguido. O que é o rito constitucional nesse caso? Uma determinação relacionada a direitos humanos, ela tem que ser recepcionada democraticamente. O que significa que o Congresso Nacional, me parece que é o Senado, votou e lançou isso como sendo como que chama, gente? Um decreto legislativo, né, que vem puramente do Congresso, e esse decreto legislativo tem a força de Constituição. Eu falo força de Constituição porque é um decreto que tem um estágio, como é de direitos humanos, a nossa lei prevê, né, a nossa Constituição prevê que ele tem status de Constituição, tem mesmo valor de Constituição. O que é o resultado disso na prática? Na prática é o seguinte,
Vocês lembram que os recursos relacionados ao Lula, eles eram impetrados primeiro no TRF4, depois no Supremo Tribunal de Justiça, depois no STF. Chegou no STF, acabou. É aquilo que a gente chama de última instância. No quesito direitos humanos, existe uma instância acima do STF. Aí a pessoa pergunta, olha, mas não tem. Quando a gente pega o Brasil, a instância maior do Poder Judiciário é o STF. Sim, a instância maior do Poder Judiciário é o STF, só que nos assuntos relacionados a direitos humanos, o Brasil decidiu democraticamente mandar a competência relacionada à palavra final para a ONU. E é muito importante que vocês entendam que o Brasil não fez isso porque ele é bonzinho, ele fez isso porque ele precisava dar um status de democracia para o resto do mundo. Qual que é o resultado dessa atitude do Brasil que deu essa competência de direitos humanos para a ONU? O resultado é que o Brasil não tem como contestar, a não ser que conteste na ONU. Na prática, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na prática, nem o STF pode ir contra essa decisão. Se o STF for contra essa decisão, o STF estará invadindo competência superior, porque acima do STF, nesse caso, a gente tem a ONU. Na prática, o que está acontecendo, se o Lula não começar a ter os direitos dele respeitados, é a mesma coisa que aconteceu naquele dia 8, em que um desembargador, ou seja, a segunda instância do Poder Judiciário, deu uma ordem para o Lula ser solto e o Sérgio Moro, que é a primeira instância do Poder Judiciário, falou para não cumprirem a ordem. Por que eu estou falando com vocês que é exatamente a mesma coisa? Porque mesmo que isso seja errado, isso aconteceu dentro do Brasil. Por que isso aconteceu dentro do Brasil? Porque nós vivemos em um momento em que a democracia não está se valendo, nós vivemos num momento de exceção, nós vivemos em, por mais que as pessoas não queiram admitir porque é uma coisa muito pesada, nós estamos vivendo uma ditadura. Mas qual que é o resultado da ditadura interna e qual que é o resultado de uma ditadura que desrespeita uma ordem internacional? No momento em que a ditadura é interna, ela se resolve internamente. É mais ou menos assim. O Davi Martinelli fala, a ONU está acima do STF no Brasil. Olha, o Davi Martinelli, eu acho muito interessante que você, com seu celular, olhando, tirando uma selfie, você tenha mais conhecimentos que juristas espalhados ao redor de todo o mundo. Se o Brasil delegou a competência relacionada a direitos humanos para a ONU, no que tange direitos humanos, a ONU está sim. Isso não acontece não é só no Brasil não, tá? Isso acontece em qualquer lugar do mundo. É essa a função de delegar uma competência. No momento em que você delega uma competência para outro órgão, o que você fez, na verdade, foi abrir mão dessa competência. Então, queira você ou não, queira Bolsonaro ou não, se o Brasil não obedecer à determinação da ONU, o Brasil estará infringindo um tratado de direito internacional e ele pode sofrer sanções por isso. E pode ter certeza, companheiro, que tem muitos países querendo que o Brasil sofra sanções. E é um motivo uma coisa que eu vou entrar na frente. Existe uma diferença, tá, Davi? Entre o que é verdade e aquilo que você gostaria que fosse verdade. Eu te entendo, pelo seu rostinho de menino novo, provavelmente você nunca viu miséria no Brasil. Você não sabe o que é o resultado dessas políticas econômicas que você está pedindo. E eu tenho certeza que você se acha mais sabedor de políticas econômicas do que doutores com 80 anos de idade. Isso porque você assistiu algumas videoaulas na internet e se convenceu que você sabe tudo sobre política, economia. E fica bem claro que você sabe tudo de direito. Só que não é bem assim. Tem muito mais conhecimento além dessa juventude que você tem aí, que você acha que realmente você sabe tudo. Eu já tive 17 anos de idade e eu te falo, uma coisa que todo mundo passa aos 17 anos é pela prepotência. É achar que o conhecimento esgota-se onde eu sei. E não é bem assim, tem muita coisa para ser aprendida. Pode ter certeza que pessoas aí que trabalham com políticas públicas, que trabalham com direito, que trabalham com economia há mais de 50 anos, tem que saber mais que você. Então tira da sua cabeça essa ideia que você sabe tudo, tira da sua cabeça essa ideia de que aquela aula que você assistiu lá de liberalismo te deu condições de saber absolutamente sobre tudo. Não é assim que funciona.
Queria agradecer aqui o superchat que chega da Érica Ribeiro Conde. Muito obrigado, Érica, pelo superchat. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração todas as colaborações e é lógico, essas colaborações que ajudam a gente a ter condição de manter o canal sobrevivendo. Então, pessoal, eu estava falando com vocês sobre os resultados da delegação de competência e o que é, na prática, essa delegação de competência, até o momento que eu vi o doutor Davi Martinelli trazer para mim, entre aspas, uma crítica ao meu posicionamento, que é um posicionamento que eu, sinceramente, tiro de qualquer doutrina de direito constitucional. E eu até te falo, Davi, você poderia procurar pela frase no YouTube: os tratados de direitos humanos têm força constitucional. Procura por essa frase e você vai encontrar milhões de artigos que falam exatamente a mesma coisa. Aí você pode colocar qualquer um deles entre aspas e, por favor, faça a devida referência com autor, data e página. Assim você fica menos bobo. Mas vamos lá, gente. O que significa delegação de competência na prática? Na prática, significa que o Brasil abriu mão de resolver em última instância a respeito de direitos humanos e, por isso, essa resolução da ONU, essa decisão da ONU é uma decisão vinculante. O governo brasileiro é obrigado a aceitar e seguir. Significa que é uma palavra final? Não, não é uma palavra final. Essa é uma liminar, que significa que o governo brasileiro pode ir na ONU e tentar derrubar essa liminar. Por exemplo, eu vou dar para vocês uma ideia de como o governo brasileiro está perdendo fora do Brasil. O Sérgio Moro pediu a prisão do Tacla Duran. O Tacla Duran provou na Espanha que o Sérgio Moro não é um juiz sério e derrubou esse pedido de prisão. O que significa que o Sérgio Moro não tem mais a competência de pedir à Interpol para prender o Tacla Duran. Gente, o governo brasileiro, com essa perseguição política, ele está perdendo fora do Brasil constantemente. O mundo já sabe que é golpe. O que falta para essa criançada entender que foi golpe, eu não sei. Parece que é jogo de futebol, que eles vão falar até o último momento que aquele gol de mão foi válido. Mas o resto do mundo não pensa dessa forma. O Tacla Duran, ele estava sinalizado como procurado na Interpol. Ele provou na Interpol que o Sérgio Moro não é um juiz de verdade, que o Sérgio Moro é uma pessoa que está perseguindo ele. A sinalização mudou, ele já não é mais procurado pela Interpol. Ele é procurado pelo governo brasileiro, mas o governo brasileiro está provado que não é um governo democrático. Você ser procurado, de repente, você fugir do nazismo e ser procurado pelo governo nazista, significa muita coisa para o resto do mundo. Mas vamos passar para frente. O que é, na prática, o resultado do Brasil não aceitar essa determinação da ONU? Na prática, eu penso o seguinte: se os ministros do STF forem inteligentes, Helena Nessi Correia pergunta o que é superchat. Superchat, Helena, é quando uma pessoa quer fazer uma contribuição, ela clica nesse asterisco que está do lado da carinha e ela coloca o número do cartão de crédito, me parece, e a pessoa ajuda. Por exemplo, tá vendo esse comentário do amigo Sandro Luiz, que acaba de aparecer em destaque? O superchat é exatamente isso. O Sandro Luiz fez uma contribuição com o Leonardo Estopa. Ele fez uma contribuição 1313, agora eu consegui colocar aqui. E essa contribuição, ela fica em destaque, eu tenho condição de voltar. Além dela subir mais devagar e destacada, eu consigo voltar nela depois. Então, se eu estou fazendo um raciocínio, eu estou olhando para a câmera, eu não estou vendo o que está passando. Se for um superchat, na hora que eu volto, eu consigo ver e clicar no superchat e consigo trazer ele de volta, tá vendo? Então, o superchat é isso, ele fica em destaque para que todas as pessoas vejam e ele é uma forma de você contribuir com o canal Leonardo Estopa. Então, qualquer pessoa que quiser contribuir de outra forma, gente, eu coloquei contas bancárias nas descrições. Quem puder contribuir, que contribua, mas quem não puder contribuir, não se sinta menor por isso. Aqui é um sistema extremamente comunitário, é mais ou menos assim. A pessoa está trabalhando, ela pode contribuir, ela ajuda o canal para o canal sobreviver. Mas a contribuição dessa pessoa é para que a notícia chegue a todos. Então, o Sandro Luiz, que eu agradeço de coração, ele fala consciência política, consciência para o futuro do Brasil. O Sandro Luiz, nesse momento, ele fez uma contribuição para o canal Leonardo Estopa, para que o canal Leonardo Estopa sobreviva, porém, para que o canal Leonardo Estopa comunique com todos, divida a informação com todas as pessoas. Isso é
a ideia do Superchat. Uma coisa importante do Superchat é o seguinte, normalmente as emissoras de televisão elas têm lado porque elas são obrigadas a falar aquilo que os patrocinadores mandam. Então é muito difícil você imaginar que uma Shell que patrocina a Rede Globo não vai ter influência sobre as decisões da Rede Globo. Aqui não. As pessoas que dão superchat são vocês, o que significa que o canal Leonardo Estopa é patrocinado pelas pessoas que assistem. Então eu não preciso chegar aqui e falar com vocês que Lula é ladrão. Por que Lula é ladrão? Não tem prova nenhuma, não, ele é ladrão porque a Shell mandou falar que ele é ladrão. Eu não preciso fazer isso, porque a sobrevivência do meu canal vem da contribuição de vocês. O Fábio Bonotto fala, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados serão equivalentes às emendas constitucionais. Agora eu gostaria, por favor, que aquele colega que, o jovem da selfie, né, que fica com a fotinha dele, tem um telefoninho, que ele, por favor, discuta o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? Que inclusive é muito importante dizer que o artigo 5º da Constituição Federal é imutável, não é passível de emendas constitucionais. Então, colega, volto a dizer, existe uma diferença muito grande entre o que é real, o que é verdade e aquilo que você gostaria que fosse verdade. Como você está muito distante da realidade, você está achando que está sendo feita democracia e justiça no Brasil, porque o seu jogadorzinho, né, a sua figurinha nesse joguinho ganha com o afastamento e a prisão do Lula, eu te falo com toda a sinceridade, o que o Brasil está passando nesse momento é por uma destruição da democracia. Uma das pessoas que mais vão pagar são jovens como você, porque o Leonardo Estopa está descendo a ladeira, cabelo branco, já estou velhinho. Agora você vai ter um futuro que eu te falo com toda a sinceridade, bem ruim se você continuar sustentando esse tipo de idiotice sem prestar atenção na bobeira que você está fazendo. Queria agradecer Andréia Xavier pelo superchat. Muito obrigado de coração, Andréia Xavier. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Quando eu agradeço o superchat, eu gosto de chamar vocês para também se inscreverem no canal Leonardo Estopa. Se você não puder se inscrever, eu agradeço se você já se inscreveu, se você puder convidar amigos para virem participar com a gente. E um superchat 13 aqui do Adriano Silva Avelar. Uma pequena contribuição para um grande contribuinte da democracia. Muito obrigado, Adriano Silva. Muito obrigado. É muito importante falar que a contribuição do Adriano é uma contribuição para a sobrevivência do canal e é uma contribuição para que o conteúdo seja produzido para todos. Existem pessoas que pensam, olha, mas significa que se eu não der superchat eu não participo? Não, você participa, você convida amigos, você compartilha a publicação, você faz o canal existir da mesma forma e quem pode contribui com dinheiro e com esse dinheiro eu posso pagar contas de luz e as demais despesas do canal. Muito obrigado pela participação. Agora eu queria falar com vocês sobre quais seriam as implicações do Brasil não aceitar essa determinação, não cumprir. Léo, quais as punições ao Brasil ao descumprir um decreto da ONU? É interessante que na hora que eu falei que eu ia falar, chegou a pergunta do Verlan Fernandes e eu vou pausar essa pergunta aqui exatamente para que fique no quadrinho aqui, que agora eu mudei o quadrinho de lado para ficar mais fácil para mim. Vou colocar aqui no quadrinho a pergunta até para ficar mais fácil para eu responder de uma forma contextualizada. Quais seriam as implicações do Brasil descumprir essa determinação da ONU? Olha, a ONU exerceu competência. Existe uma diferença muito grande entre a ONU fazer uma sugestão, a ONU acha que está errado, então a ONU faz uma sugestão ao Brasil. O Brasil cumpre se quiser. A ONU tem competência, porque o Brasil delegou essa competência para a ONU, e a ONU dá essa determinação e o Brasil precisa cumprir essa determinação. Nessa realidade a conversa muda um pouco, porque aí não é o Brasil obedece se quiser, mas sim o Brasil obedece se tiver juízo, porque tem implicâncias pesadíssimas nesse caso. Eu queria agradecer o superchat do Beni Rosa. Muito obrigado, Beni Rosa, pelo superchat. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o da Andréia Xavier. São superchats que chegaram aqui pelo Brasil 247. Muito obrigado de coração. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Quais seriam, então, as implicâncias? Cláudia Silva, ela fala, importante explicar
o que é Pacto dos Direitos Humanos. Não tem nada a ver com intervenções na justiça brasileira. É cumprir um pacto firmado. Creio muito importante este grande matiz. Você não acha? Importantíssimo isso. Principalmente para que os alienados entendam o que está acontecendo. O Pacto de Direitos Humanos o Brasil aceitou isso no passado e agora deve cumprir. Intervenção a ONU acha que o Brasil está fazendo alguma coisa errada, invade o Brasil para obrigar o Brasil a cumprir. Por exemplo, o que seria uma intervenção? Os Estados Unidos pressionam a ONU para aceitar que invada a Venezuela. Por exemplo, dentro da Venezuela, eles tiveram eleições, os Estados Unidos gritam para o mundo inteiro que as eleições não são válidas. Aí os Estados Unidos chegam na ONU para pedir o direito de intervir na Venezuela, mandar bomba na Venezuela e matar o Maduro. Isso é uma intervenção. Por quê? Porque a Venezuela, hora nenhuma, delegou para a ONU a palavra final sobre a validade das eleições. No Brasil é diferente. O Brasil fez um pacto no qual ele delegou a palavra final para a ONU. Então agora o Brasil tem que cumprir, não porque a ONU está querendo dar pitaco dentro do Brasil. O Brasil tem que cumprir porque ele aceitou esse pacto no passado, não aceitou de graça, ele aceitou porque ninguém ao redor do mundo acreditava no Brasil, então isso foi uma condição para o Brasil receber investimentos, receber empréstimos. Então naquele momento ele aceitou, hoje ele é obrigado a cumprir. Isso é muito importante. Cláudia Silva, muito obrigado pelo superchat. Adria Ramati, muito obrigado pelo superchat. Adria Ramati, o superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu gostaria de agradecer as pessoas que estão ajudando aqui no crescimento do canal Leonardo Estopa, principalmente vocês do superchat, do compartilhamento e dos convites, né? Se você puder compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, se você puder convidar pessoas para participarem, eu agradeço de coração. E, mais uma vez, agradecendo aqui a Adria Ramati pelo superchat. O Verlan Fernandes, ele fez uma pergunta, eu estava começando a responder essa pergunta, eu vou voltar no início, porque eu trouxe uma coisa muito interessante aqui, que a Cláudia Silva falou. Porque, olha só, hoje eles estão tentando descaracterizar o pacto e transformar o pacto em uma intervenção. Não é uma intervenção. A ONU não está dando pitaco no Brasil. O Brasil foi atrás da ONU e aceitou delegar para a ONU direitos humanos para o Brasil ter regalias no passado. Hoje o Brasil é obrigado a aceitar essa determinação da ONU, é porque no passado o Brasil foi lá na ONU, abaixou a cabeça e aceitou as condições da ONU. Como ele aceitou as condições, agora ele é obrigado a cumprir as condições. Então não é intervenção, é um pacto e agora o que se busca é a obediência desse pacto. Então o colega o Verlan Fernandes tinha feito essa pergunta, que é exatamente o que eu ia falar no momento, que eu acho muito pertinente. Quais seriam as punições? Veja bem, Verlan, punição da ONU é sempre econômica, o que significa que as punições, obviamente, elas podem chegar, elas chegam a punições com intervenção humanitária, que é quando eles mandam soldados para intervirem no país, mas isso não vai acontecer por causa do Lula. Aconteceria se o Brasil tivesse aí realmente metendo borrachada em toda a população. Como é o caso isolado do Lula, as intervenções provavelmente partiriam para o campo econômico. E é muito interessante impor intervenções econômicas, porque na hora que uma ONU impõe intervenções econômicas no Brasil, o resto dos países ganham. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a intervenção econômica sobre o Brasil só ferra o Brasil. Beneficia todos os outros países e prejudica o Brasil em especial. Deixa eu trazer aqui um agradecimento. Léo, parabéns pelo trabalho. Lula livre, de Sara Vieira, que manda um superchat. Muito obrigado, Sara, pelo superchat. Veja bem, um descumprimento dessa determinação da ONU pode ter consequências diversas. E essas consequências, obviamente, são determinadas pelos conselheiros da ONU. É um julgamento que tem na ONU e eles decidem, por exemplo, o primeiro passo de embargos contra o Brasil. Por exemplo, o Brasil perde o direito de vender determinados produtos para a comunidade internacional e o Brasil perde o direito de comprar determinados produtos. E eles vão aos extremos. É mais ou menos assim. Tudo que o Brasil compra porque ele está recebendo coisas boas por causa de um tratado, ele perde.
Por exemplo, uma troca de tecnologia. Vamos imaginar que o Brasil é muito fraco. Vou dar um exemplo, né? O Brasil abriu mão de produção de aviões, mas eu vou dar um exemplo, produção de aviões. Vamos imaginar que o Brasil é muito fraco na produção de aviões. Então o Brasil fez um pacto no qual ele vai ter uma troca de tecnologia e vai aprender altas tecnologias na produção de aviões. Isso o Brasil está ganhando, porque ele está recebendo tecnologia. E do outro lado, o Brasil produz muito um determinado produto. Vamos imaginar milho e soja. O Brasil ele é embargado nos seus extremos. Ele perde o direito de vender aquilo que ele mais produz, ou seja, aquilo que ele mais precisa vender, e perde o direito de receber aquilo que é mais benéfico para o Brasil. Então ele toma duas tapadas de uma vez só. O que acontece na prática, gente? Toda uma cadeia produtiva é interrompida e todo um desenvolvimento tecnológico é interrompido. É como se cortasse um pedaço das pernas e um pedaço dos braços de todo o brasileiro. Queria agradecer o superchat que chegou aqui pelo Brasil 247, da Aldenora Nascimento Moraes. Estopa, Temer e seus comparsas sairão em 31/12/2018, mas o STF, MPF e PGR, etc. não. Será que esses ministros serão convidados por universidades estrangeiras depois de desacatar uma determinação da ONU? Eu acho, Aldenora, que se a gente fizer um pouquinho de pressão, esses ministros pulam fora, tá? Eu acho que eles não querem desacatar a ONU. Eles pulam fora. O Temer é ou ele ou Lula. Obviamente, se o Lula assume a presidência, o Temer vai ser investigado e vai para a cadeia. Então, essa turma que está com medo de ir para a cadeia, eles não estão nem aí para participarem de qualquer coisa na universidade. Eles querem não serem presos. Já o caso dos ministros, eu acho que eles estão todos pulando fora de fazer uma atrocidade dessa. Mas, enfim, para voltar ao raciocínio de quais seriam as implicações, então vocês imaginem o seguinte, gente. Imaginem que no momento em que eles embargam produtos que o Brasil tem mais competitividade, eles dão uma rasteira na economia brasileira. Quem paga por essa rasteira? Você pode ter certeza que quem paga por isso não vai ser o Temer, quem paga por isso não é ministro, quem paga por isso é o trabalhador. É por isso que eu falo da importância. Beni Rosa, mais uma vez, muito obrigado pelo superchat. Mais uma vez, Aldenora, obrigado pelo superchat. Quem paga por essas punições da ONU é o povo trabalhador, não são os políticos. Isso porque no momento em que uma ONU embarga a entrada de altas tecnologias, a gente perde condição de gerar emprego. No momento que uma ONU embarga, por exemplo, a venda de produtos brasileiros para fora, a gente tem abundância desses produtos aqui, esses produtos perdem o preço e eles precisam até jogar fora. Imagina que a gente tem uma quantidade muito grande, um superávit de produção de milho, porque não pode ser exportado e automaticamente não tem comércio para isso no Brasil e perde esse milho. É um exemplo. Só que a coisa vai afunilando. Ela começa por esses extremos, aí ela começa a afunilar. Para vocês terem uma ideia, chega ao ponto que eles começam a sufocar o governo que não está cumprindo as determinações e chega ao ponto extremo de isolar o país do resto do mundo. Obviamente, uma medida militar é uma medida muito extrema que eles costumam não tomar, a menos que o país esteja negando o petróleo. Como o Brasil já entregou petróleo, é muito difícil imaginar que a ONU entraria no Brasil com uma intervenção militar. Mas imaginem o que é a gente começar afunilando a economia brasileira e isolando o Brasil do resto do mundo. Aos poucos a nossa economia vai despencando cada vez mais. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês que essas implicações, elas são pesadíssimas, mas elas não incomodam quem já mandou dinheiro para Ilhas Canárias, quem já está com o dinheiro guardado na Suíça. Isso incomoda o trabalhador. E é por isso que antes que o trabalhador comece a pagar por isso, é por isso que a gente precisa enviar essa informação para as pessoas, para que isso não chegue a acontecer. E a pergunta que se faz agora é o seguinte: por que isso aconteceria? Por que aconteceria uma coisa dessa? Porque a gente pode pensar, será que a ONU não faria vistas grossas à situação brasileira? Isso é uma pergunta natural, quando você para pensar, olha, peraí, o Lula é só uma pessoa, será que a ONU não faria vistas grossas e deixaria o Lula para lá? E eu explico para vocês por que a ONU não vai fazer vistas grossas e deixar o Lula para lá. E tem vários motivos. O primeiro motivo é para isso não virar regra.
A ONU é uma organização internacional que está lutando exatamente para que todos os investidores, né? A ONU não luta por pessoas. Eu não sou aquela pessoa iludida que acha que organizações internacionais estão preocupadas com pessoas humildes, pessoas... Não, não. Não existe nenhuma preocupação de organizações internacionais com seres humanos pobres. Eles não são bonzinhos. Eles estão preocupados com a lucratividade deles. E o que eles preocupam é o seguinte: olha, se nós deixarmos que essa situação se perpetue no Brasil, se nós não acabarmos com isso agora, isso pode se estender para o resto do mundo. Se uma coisa dessa se estende para o resto do mundo, nossos investimentos estão comprometidos. O que eles pensam é isso. Esse é o primeiro modo de pensar da ONU. Eu não quero que esse tipo de atitude, de desrespeito à ONU, se espalhe pelo Brasil. Um exemplo muito simples de vocês entenderem por que a ONU faria alguma coisa com o Brasil em caso de desrespeito é imaginar que o pai não ganha nada, absolutamente nada, punindo o filho. Porém, ele pensa, se eu não punir ele, agora ele vai fazer coisa pior depois. Então, um pai chega ao ponto de dar umas chineladas num filho para que o filho não fique pior no futuro. E também para que o filho não ensine coisa errada para os irmãos, né? Se eu não fizer uma coisa com ele, os irmãos vão ver que não acontece nada, vão aprender foi coisa errada. A finalidade da organização internacional de punir, ela é, obviamente, essa primeira finalidade que nas relações internacionais, nas ciências políticas e até mesmo no direito, ela tem um nome bonito que é a de deter, né? Eu estudei como deterrence, que eu aprendi em relações internacionais fora do Brasil. Essa é a primeira finalidade. Só que tem uma segunda finalidade, que é a finalidade egoística dos players. Os players são os outros países. Imaginem o seguinte: dentro da ONU existem conflitos de interesses. Tem muita gente dentro da ONU lutando para que eles consigam fazer valer os interesses deles. Tem muitos países lá dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que um país fechou uma transferência de tecnologia para o Brasil. Ele deve ao Brasil a transferência tecnológica. É mais ou menos assim. Imagine você que você fez uma compra de um carro novo. O carro está em seu nome, agora você deve o banco. Se de uma hora para outra, se esse banco pudesse fechar e você não dever mais esse banco, a tendência natural é que você pensasse, olha, eu não queria que o banco fechasse, mas se esse banco pudesse fechar e eu não ter que pagar, eu prefiro não pagar. Essa é a tendência natural de qualquer um. Eu não vou falar que as pessoas pensariam, olha, eu devo São João, se São João morresse eu preferia, mas as pessoas pensariam uma coisa assim, olha, eu devo São João, se São João esquecesse, ia ser bom que eu não pagava São João. É triste, mas o egoísmo é uma tendência natural do ser humano e o egoísmo é uma tendência natural dos governantes dos países que devem ao Brasil. Então esses países que devem ao Brasil, principalmente transferência tecnológica, principalmente coisas que eles estão devendo ao Brasil, a tendência é que eles façam pressão para que a ONU embargue o Brasil, principalmente porque eles são os primeiros a parar de pagar o Brasil aquilo que eles devem. Por outro lado, tem a concorrência internacional, gente. Eu dei um exemplo do milho. Vocês imaginem que tem uma extrema produção de milho no Brasil que atende o resto do mundo. Porém, vários países gostariam de produzir milho para vender para o resto do mundo. Esses países pensariam coisa do tipo, olha, se a ONU punir o Brasil para de vender milho para 30 países. Se o Brasil parar de vender milho para 30 países, duas coisas acontecem imediatamente. A primeira delas, o milho sobe no mercado internacional, e a segunda delas, outro produtor de milho vai assumir a venda de milho para o resto dos países. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que a Operação Lava Jato fez foi destruir as empresas brasileiras que vendiam para fora. Os Estados Unidos financiaram a Operação Lava Jato no Brasil. A Operação Lava Jato destruiu as empresas brasileiras que tinham atividades fora do Brasil e as empresas americanas tomaram os clientes. Só para vocês terem uma ideia como é que é olho por olho e dente por dente no mercado internacional. Esses países que querem o Brasil fora do mercado internacional porque eles querem os clientes brasileiros, eles também vão fazer pressão na ONU para que a ONU puna o Brasil. E aí, como é que funciona a sequência de punições? Eu falei um pouquinho sobre isso, mas como eu falei agora, quem gostaria que o Brasil fosse punido, eu vou falar com vocês sobre a sequência de punições. Qual que é a sequência de punições? Mas antes eu queria agradecer o superchat da Cláudia Silva. Ela fala, o governo não cumprindo geraria um conflito. Minha pergunta é, os empresários da elite não seriam privilegiados? São canalhas, mas não burros.
A Cláudia Silva fala uma coisa extremamente interessante sobre o aspecto dos interesses em conflito, porque é o seguinte, vocês imaginem o seguinte, olha, eu vou ler de novo agora que eu consegui colocar aqui na TVzinha. O governo não cumprindo geraria um conflito. Minha pergunta é, os empresários da elite não seriam privilegiados? São canalhas, mas não são burros. Eu entendo, né, que quando a gente começa a gerar esse conflito, a gente tem pessoas fora do Brasil privilegiadas e o Brasil todo perde. Isso porque vocês imaginem o seguinte, no momento em que o Brasil começa a ser embargado pela ONU, pelas Nações Unidas, quando a gente fala ONU, a gente não está... parece que o manifestoche acha que a ONU é um comunista vestido de Papai Noel com barbão. Não, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma organização gigantesca que representa vários países. Então hoje, o mesmo cara que antes achava bonito a ONU querer intervir na Venezuela, ele acha feio a ONU determinar uma coisa que ela tem competência dentro do Brasil, que é uma coisa relacionada a direitos humanos. Essa pergunta da Cláudia Silva, ela é interessante, até que se a gente para analisar. Será que é interesse dos ministros do Supremo desrespeitarem a ONU e eventualmente condenarem o Brasil por uma situação de embargo? Porque, olha, o que a Operação Lava Jato fez de início foi condenar o Brasil por uma situação de um país que não presta serviços internacionais mais. As primeiras empresas destruídas pela Operação Lava Jato foram exatamente as empresas que vendiam serviços para fora do Brasil. No segundo momento, a Operação Lava Jato e a imprensa brasileira, por incrível que pareça, a imprensa brasileira, eles trabalharam no sentido de destruir a reputação do Brasil ao redor de todo mundo. É a mesma coisa se você, de uma hora para outra, você tem uma empresa familiar, você tem um supermercado familiar. Você trabalha no supermercado da sua família e o supermercado é de todos vocês. Mas porque você não gosta do fato do seu tio ser o gerente do supermercado, você sai na rua e começa a meter no pau no supermercado. Eu vou falar de novo porque essa analogia dá para entender muito bem o ponto de vista dos empresários brasileiros, como eles são idiotas. Imagina o seguinte, imagine que você e mais 10 pessoas da sua família são todos donos de um supermercado que vende no bairro inteiro. Só que o gerente do supermercado é o seu tio e você não gosta do seu tio. Aí o que você faz? Para você tirar o seu tio da gerência do supermercado, você sai pra rua queimando o filme do supermercado. E você chega em um e fala, olha, o supermercado é cheio de rato, viu? Olha, o supermercado só vende coisa vencida, viu? Olha, aquele supermercado, ninguém limpa aquele supermercado não. O que você está fazendo é, obviamente, prejudicar o seu tio, que é gerente do supermercado, mas você está acabando com a empresa da sua família. O que a Operação Lava Jato fez foi exatamente isso. Para prejudicar o governo brasileiro, ela acabou com o Brasil. Para prejudicar o PT, ela acabou com as indústrias brasileiras. Na sequência, a imprensa brasileira mais a Operação Lava Jato criaram ao redor do mundo inteiro uma percepção de que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, que não existe possibilidade das pessoas trabalharem dentro do Brasil, porque o Brasil só tem corrupção. Aí eu pergunto para vocês com toda sinceridade, qual o investidor ao redor do mundo que vai querer investir num país que só tem corrupção e, além de ser um país que só tem corrupção, é um país que, de uma hora para outra, prende grandes empresários que estão relacionando com o resto do mundo. Então, nós condenamos o Brasil a ser um país que não recebe investimentos, nós condenamos o Brasil a ser um país que é visto no resto do mundo inteiro como um país que só tem corrupção, e agora nós estamos prestes a condenar o Brasil a ser um país percebido ao redor do mundo como um país que desrespeita direitos humanos. E isso é uma ladeira econômica. A gente só está despencando economicamente. E quando a gente despenca economicamente, isso reflete em todo mundo. Muitos brasileiros comemoraram a falência do Eike Batista. Porém, a falência do Eike Batista impacta em muita gente que trabalhava para o Eike Batista. É por isso que mesmo a Abril estando fechando, eu não comemoro a falência da Abril, porque a falência da Abril significa a demissão de muitos brasileiros. A falência da Abril significa, obviamente, muitas empresas que prestam serviços para a Abril fechando logo na sequência. Então, o governo não cumprindo, obviamente, gerará prejuízos para a elite brasileira, prejuízos que vão repercutir, obviamente, nas camadas médias e nas camadas pobres da situação. A gente vai ter uma dificuldade de entrada de altas tecnologias, e quando eu falo altas tecnologias, eu falo eletrônicos, eu falo medicamentos, eu falo tudo que o Brasil se beneficia comprando de fora, e nós vamos ter dificuldade de vender para fora tudo aquilo que o Brasil se beneficia vendendo para fora. E podem ter certeza que os concorrentes do Brasil no mercado internacional
vão fazer de tudo para que isso aconteça. Graciliano Monteiro Ramos fala: intervenção militar no açaí da Val. E o problema, Graciliano, é o seguinte: pode ser que por causa da interferência da ONU, por causa da determinação da ONU de embargo por não cumprimento de direitos humanos, a Val não tenha mais o direito de exportar o açaí para fora do Brasil. Então, se uma pessoa de fora do Brasil quiser comprar o açaí fantasma, ela pode ter dificuldade exatamente porque o Brasil é um país que não respeita direitos humanos. Queria agradecer aqui, Sandro Luiz manda um superchat, fala: o mundo já sabe que Lula é um perseguido político. Como desmentir a mídia brasileira golpista, declaradamente entreguista das riquezas brasileiras ao imperialismo dos Estados Unidos? Olha, uma coisa muito simples: espalhando a informação. A única forma que nós temos de fazer com que a população entenda o que está acontecendo é espalhando a informação, gente. Nós precisamos perder aquele bloqueio de conversar com o alienado. Eu já falei 2 vezes sobre a minha experiência de conversar com o alienado no final de semana. Eu falo com vocês, eu sei que é muito difícil. Eu faço esse trabalho aqui difuso de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas na hora que eu conversei com o alienado, aquele momento seu coração dispara e você pensa: como que esse cara consegue ser tão burro? Você fica louco, eu sei que é difícil. Então eu falo com vocês com toda a sinceridade, é um ato heróico o trabalho de desalienação do povo brasileiro. Não é uma coisa fácil, não é para qualquer um, mas precisamos fazer esse trabalho. Antônio Datti, muito obrigado, Antônio Datti, pelo superchat aqui pelo Brasil 247. Muito obrigado, superchat que é importante para o crescimento dos canais. E voltando ao superchat do Sandro Luiz, olha, nós precisamos trabalhar no sentido de orientar as pessoas. Eu falo com vocês, não é fácil. É difícil você conversar com o alienado sabendo que aquele cara é alienado e não quer aceitar que está sendo feito de bobo. Eu sei que isso é muito difícil, mas é necessário. Não dá para a gente simplesmente fugir da nossa obrigação de cuidar dos manifestoches. A gente precisa desalienar pessoas e a gente precisa mostrar para as pessoas que a Globo mente e explicar para as pessoas como que a Globo mente. Francisco Silva, parabéns pelo seu trabalho neste canal. Muito obrigado, Francisco. Manuel Lula Araújo. Gente, vamos nos unir. Vamos para a rua lutar por Lula candidato e democracia. Agora eu acho que mais do que nunca o levante popular é possível, porque muitas pessoas que tinham dúvidas com essa decisão da ONU, as pessoas agora começam a perceber o que está acontecendo e começam a ter certeza do que está acontecendo. Rafael Viseu, pelo Brasil 247, fala: Léo, concordo contigo sobre não comemorar a falência de empresas brasileiras, mas se a Globopista quebrasse hoje, seria um grande serviço ao Brasil. Rafael, eu não sei se seria interessante a Globo quebrar. A Globo é uma empresa que presta um serviço público, que é um serviço de comunicação. Eu acho que seria muito importante que essas empresas que prestam serviço de comunicação fossem assumidas de forma democrática. Quando eu falo assumidas de forma democrática, eu falo se a Globo fosse convertida no modelo da Inglaterra, no modelo da BBC, que é um modelo que tem uma participação política lá dentro para decidir, exatamente para vigiar. A Globo deveria ter um conselho para vigiar lá dentro se a Globo não está fazendo um trabalho só para o PSDB como ela faz. Deveria ter um conselho de linha editorial, um conselho de jornalismo, porque comunicação é um serviço público, tá, gente? Olha, a Globo ela é uma concessionária de serviço público, ela tem uma concessão, o que significa que a Globo não é dona da Globo. Então esse trabalho, que inclusive foi uma proposta do Lula e uma proposta do Ciro Gomes de democratizar a mídia, é um trabalho muito importante. Por isso que eu sempre defendo as políticas do Ciro, as políticas do Lula, porque são as políticas que me representam, né? Eu gosto muito de falar de políticas, porque quando a gente fala de políticas, a gente abre o campo e fala: existem várias pessoas que me representam, até para a gente não ser unipolar e pensar é só isso. Hoje estamos comemorando o direito do Lula a ser candidato e precisamos respeitar o direito da maioria da população que aponta votos para o Lula, mas nós precisamos ter consciência de que o Ciro Gomes é uma pessoa que tem uma proposta muito interessante para o Brasil, e é por isso que eu falo com vocês: não vamos perder o tempo batendo no Ciro, vamos lutar pelo direito do Lula a ser candidato, não vamos bater no Ciro,
e vamos trabalhar na conscientização do povo que a Globo mente, que a Globo é Alckmin e que a mentira da Globo é para beneficiar o Alckmin. Isso é o mais importante nesse momento. Sandra Andrade, acho que não vai dar em nada, infelizmente. Temos que conseguir um canal de TV porque é covardia. E vai de encontro ao que eu falei, tá, Sandra? Olha, se a gente consegue essa democratização da mídia, se a gente consegue converter essa mídia polarizada em uma mídia democrática, aí automaticamente a gente não precisa de ter o nosso canal de televisão, a gente tem o nosso momento no canal de televisão e a gente garante que o canal de televisão não vai distorcer as conversas sempre para beneficiar o PSDB. Isso que é o importante nesses momentos. Elza Amorim, um levante popular, nós não corremos o risco de anular eleição. Tudo pode acontecer, Elza, mas o levante popular pedindo o direito do Lula a ser candidato talvez não anule a eleição. O detalhe é o seguinte, hoje, quem dá a canetada para levantar, para anular a eleição, para prender o Lula, essas pessoas são muito prepotentes porque eles sabem que a população aceita tudo. No momento que a população parar de aceitar tudo, eles começam a trabalhar direitinho, né? No momento que o patrão, porque o povo é o patrão, no momento que o patrão começa a mostrar que está exigindo do trabalhador, do funcionário, do juiz, do promotor, do desembargador, do ministro, do Temer, todo mundo que trabalha para nós. Nós estamos exigindo um trabalho sério, eles vão ter medo de ser demitidos, pode ter certeza. Catiane Queiroz, não dá para confiar na Globo, que ela aliena até com as novelas. Bem importante, tá? A Catiane Queiroz fala sobre o poder de alienação das novelas da Globo. Eu fui programado, assim como vários brasileiros foram programados durante anos a aceitar uma condição de extrema pobreza para os negros, a aceitar que o negro tem que ser simplesmente o subemprego, então condições inferiores e que o branco sempre manda. Fomos acostumados pela Rede Globo que os negros são pessoas que cometem crimes. Nós fomos treinados para aceitar isso. Isso é uma construção social que a Rede Globo impõe sobre nós. É uma alienação que, infelizmente, está acontecendo aí e faltam técnicos para perceberem isso e até evitarem que a Rede Globo faça isso. Fernando Serpa, uma democracia participativa. Isso é possível, sim. Uma democracia participativa, principalmente na mídia, é aquilo que eles falam a respeito de democratizar a mídia. Hoje, mais cedo, esteve aqui no meu estúdio para participar do Léo ao Quadrado o deputado estadual do PT, Rogério Correia. Ele fala sobre a importância dessa parte do governo, do programa de governo do Lula, que é exatamente isso, uma mídia mais democrática, democratização da mídia. Você não pode entregar para uma família o direito de controlar o que pensam todos os brasileiros, é muito estranho isso, mas acontece há muito tempo. E hoje eu falo com vocês que a Rede Globo não muda de posição, a Rede Globo não abre o pé de atacar o Lula, porque agora ela está condenada à morte. É mais ou menos assim, se o Lula for eleito, acabou o império dos marinhos. Então eles já não estão mais com a possibilidade de fazer um acordo com o Lula. Como eles já não pensam mais na possibilidade de fazer um acordo com o Lula, o que eles querem nesse momento é atacar, é meter o pau, é sentar o bambu sem dó. Eles já não pensam mais na possibilidade de acordo. Como eles não pensam mais na possibilidade de acordo, a coisa está muito clara. É Lula ou Globo. Então eles vão sempre atacar. Podem ter certeza que eles agora vão trabalhar só no sentido de prejudicar o Lula. Verlan Fernandes, Léo, muito obrigado por destacar meu comentário, mas eu vou mandar outra. As grandes emissoras não tiveram coragem de mostrar o decreto que da ONU, no qual o impacto pode causar nessas emissoras. Eu vou ler mais uma vez, que aqui já começou a esquentar, na hora que chega em mais ou menos 1h e pouco de programação, já está muito quente aqui dentro, que o ar-condicionado não está ligado ainda. Verlan Fernandes fala, Léo, muito obrigado por destacar meu comentário, mas eu vou mandar outra. As grandes emissoras não tiveram coragem de mostrar o decreto da ONU, qual o impacto que pode causar nessas emissoras. Desmoralização. O que essas emissoras estão fazendo só está levando-as para o buraco. Elas estão mostrando que elas têm lado. Hoje, há 3 anos atrás, eu vou contar uma história para vocês, gente, para abrir um parêntese sobre esse caso do Verlan Fernandes. Antigamente eu contava histórias e não citava nomes, mas hoje eu não ligo de citar nomes mais porque as pessoas vão achar até engraçado. Tem uma amiga de infância na cidade de Ponte Nova, de infância mesmo. É aquela pessoa, eu estudei com a irmã dela na 3ª série até a 8ª série, me parece, eu acho que até isso, até na 8ª série. E ela foi assim, ela morou, foi vizinha minha de mesmo prédio, a Michele.
E uma pessoa extremamente amiga. Um certo dia, eu falei com a Michelle era fanática com a Rede Globo. Eu falei, senhora Michelle, você não está percebendo que a Rede Globo está te conduzindo a pensar desse jeito? Aí eu comentei com ela no Facebook dela, ela fez um comentário sobre a Globo falou isso. Eu comentei embaixo, Michelle, a Globo é um instrumento de alienação. Eles estão te manipulando porque eles estão pegando a informação dessa forma, te fazendo você ver só esse lado, estão escondendo o outro lado. A Globo não é uma instituição confiável. A Globo é uma grande mentira. Eu falei isso para minha amiga Michelle. Quando passam 5 minutos, eu vi o comentário dela falando o seguinte: não aguento mais pessoas falando mal da Globo. Eu gosto da Globo, não ligo os outros canais e pronto. E me excluiu do Facebook dela, deixou de ser minha amiga virtual porque eu falei da Globo. Eu tô falando essa história para você ter uma ideia de como a Globo tinha reputação no passado. Hoje, essa Michelle mete o pau na Globo. Só para vocês terem uma ideia. A mesma Michelle que me excluiu do círculo de amigos dela porque ela era fanática com a Globo e achou que eu era um agressor da Globo, hoje ela mete o pau na Globo sem dó nem piedade. Então, qual que é o impacto dessas emissoras serem parciais? Perder credibilidade. O impacto é a Globo, a única diferença da Globo pro MBL é que a Globo contrata jornalistas formados, a turma toda usa terno e gravata, eles têm estúdios caríssimos e falam com voz grossa e com uma dicção muito melhor do que a do Kim Kataguiri. A diferença é essa, porque a capacidade de alienação, a intenção discursiva, o preço de venda, né, o fato deles serem vendidos para quem paga mais, é exatamente a mesma coisa. Agora, quando você olha para um William Bonner com toda aquela capacidade profissional, aquela voz maravilhosa, aquela dicção fortíssima, e imagina que ele é nada mais, nada menos que um escravo da família Marinho, e que entre o William Bonner e o Kim Kataguiri, a única diferença é a idade, eles são da mesma forma vendáveis, com toda a sinceridade. Tem punição maior do que isso? Aos poucos, cada vez mais, uma maior quantidade de brasileiros está percebendo que a Globo é um instrumento de alienação, e a mesma Globo que antes passava no Jornal Nacional da Globo, a coisa virava verdade no Brasil, hoje, quando uma coisa passa no Jornal Nacional, grande parte da população vai para a internet para conferir se é verdade, ou então fica tentando entender por que a Globo falou aquilo. Ou seja, a Globo perdeu o potencial discursivo, a Globo perdeu a autoridade de fala. Isso é a maior punição que uma instituição de comunicação pode sofrer. A Globo está para o Brasil hoje mais ou menos aquilo que é a Paraná Pesquisas. As pessoas me perguntaram a respeito da Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisas faz uma pesquisa e você vê na letrinha pequena a metodologia, que é uma metodologia que não faz sentido nenhum. A pesquisa feita por telefone com 50 pessoas na região tal. Ou seja, eles querem um resultado, eles ligam para as pessoas que vão dar o resultado que eles querem e eles vendem aquele resultado como sendo um resultado sério. Para não falar que é uma manipulação, eles escrevem embaixo qual foi a metodologia, que é uma metodologia que, sinceramente, não é representativa. Mas o que eles estão fazendo com isso? Destruindo a própria reputação. Quando você vê Paraná Pesquisa, você já nem lê, você já não acredita mais. Você acha que é uma grande brincadeira. E a Paraná Pesquisa, assim como a Rede Globo está indo em direção ao MBL, em termos de reputação, Paraná Pesquisas está indo em direção às enquetes de internet da turma do Bolsonaro em reputação. Ou seja, já não muda a sua opinião. Da mesma forma que a Globo fala e você não escuta, o Paraná Pesquisas fala e você não escuta. Isso é a punição por não ser isento nas suas informações. Pegando o gancho do que você acabou de falar, Léo, vamos fazer o levante popular igual ao que aconteceu no dia 15. Lúcia, o levante popular ele está acontecendo, a gente precisa admitir que o evento do dia 15 foi um grande levante popular. Esses levantes podem se multiplicar, o que é muito interessante. E se esses levantes se multiplicarem, vocês podem ter certeza que a situação no Brasil muda. A gente precisa admitir que o levante popular ele é muito importante, né? O levante popular ele dá inclusive subsídios para que o juiz tenha condição de decidir a favor do Lula. Porque a gente vive uma realidade hoje em que muitos juízes eles pensam, olha, se eu não obedecer a Globo mete pau em mim, então é melhor eu ir contra o povo e a favor da Globo. Mas e se esses juízes tiverem medo do povo? Se o povo for grande o suficiente para botar medo no juiz? Isso aqui é o mais importante.
É isso que a gente tem que pensar na realidade de hoje e é por isso que o Levante Popular é muito importante. Hoje está mudando, o pessoal nunca criticou tanto a globosta como se faz hoje. Adriele Coutinho. A Nirla Dias fala, dependendo dessa declaração da ONU, Lula é candidato, sua candidatura pode ser rejeitada? Nirla, se a candidatura for rejeitada, a ONU, né, se a candidatura for rejeitada, o Brasil estará desrespeitando uma decisão da ONU. Muito obrigado. O superchat do Sandro Luiz, que é o superchat 1313. E o 13, assim, é interessante que 1313 tem todos os estados, tem deputados, candidatos, 1313. E eu chamo a atenção para vocês tomarem bastante cuidado para não deixarem os amigos votar no deputado indicado pela tia, que é aquele cara que ninguém conhece, mas aparece do nada e as pessoas falam assim, olha, vota aí no deputado fulano de tal porque ele é meu amigo. Não. Se você não conhecer deputado nenhum, procure um partido que seja um partido progressista. E quando eu falo partido progressista, obviamente, eu estou falando de todos do campo progressista, eu não estou falando só do PT. O PT é o partido do Lula, mas a gente tem PCdoB, a gente tem o partido do Ciro, a gente tem o partido, obviamente, a gente tem vários partidos progressistas para citar, mas enfim... É você que vai ter um partido Boulos, obviamente, você que vai decidir o partido progressista para você votar. Se você não conhecer uma pessoa que tem um alinhamento ideológico com o seu, você vote pelo menos na legenda, mas jamais vote no deputado indicado pela tia, porque corre o risco de você votar em alguém do PMDB, corre o risco de você votar em alguém do PSDB. E vocês viram o que o PMDB e o PSDB fez com o Brasil no Congresso. Foi exatamente o Congresso que fez esse golpe acontecer no Brasil. Então, muito obrigado. Sandro Luiz fala, o fato das mídias golpistas desconsiderarem a ONU é motivo para excluí-las completamente, porque são instrumentos de alienação golpista. Globo é igual MBL, que é igual Fiesp. A Globo é igual MBL, as duas juntas trabalham para a Fiesp. Cláudia Silva fala, Globo vai morrer matando. Não tem outra alternativa e não vão deixar de tratar o público como idiota. É exatamente isso. A Globo chegou num ponto em que ela não tenta mais fingir imparcialidade. A Globo chegou num ponto que ela está caindo e ela está caindo atirando para todo lado. Ela quer sobreviver, não sabe como. Então, para tentar sobreviver, ela está fazendo de tudo, inclusive proibir os jornalistas de falarem opinião própria. Ela está proibindo... a própria Globo agora chegou num ponto em que ninguém mais acredita na Globo. A Globo virou um instrumento para reforçar as coisas que as pessoas já acreditam. Então quem é coxinha, assiste a Globo para ter argumento, para perturbar os eleitores do Lula. Chegou nesse ponto, infelizmente. E quando vai chegando... Pessoal, quando vai chegando nos 60 graus aqui dentro do estúdio, sem ar-condicionado, vou instalar o ar-condicionado ainda, se tudo correr bem, nesse final de semana, eu já começo a delirar, já começo a gaguejar, já está muito quente, já estou suando. Eu gostaria de agradecer a vocês a participação hoje aqui nessa transmissão. Queria convidar vocês para chamarem amigos para participarem do canal Leonardo Estopa. Se você não for inscrito no canal do Facebook, por favor, se inscreva no canal do Facebook também. Leonardo Estopa, Dilma Resistente e Brasil 247. O meu Facebook está sendo exterminado pelo próprio Facebook, mas não custa você convidar amigos para fazer o Facebook do Leonardo Estopa viver um pouco mais. E vamos curtir também os Facebooks dos canais progressistas, Brasil 247, Dilma Resistente. E eu gostaria de te convidar também, que é muito importante, para você se inscrever nos nossos canais no YouTube. Então, se você estiver no Facebook agora, por favor, se inscreva nos nossos canais. Isso é muito importante porque o alcance dos canais é proporcional ao número de inscritos. Se você puder convidar amigos para se inscreverem, eu agradeço muito. Se você puder chamar as pessoas dos grupos, olha gente, se inscrevam no canal do Leonardo Estopa, manda nos grupos de WhatsApp. De uma forma ou de outra, eu agradeço vocês pela ajuda. Eu queria responder o Wilson Tomé. Boa noite, Leonardo. Por que a ONU demorou tanto para intervir? Olha, essa questão do Tratado de Direitos Humanos é uma questão que está sendo explorada pela defesa do Lula há muito tempo. Quando o advogado do Lula fora do Brasil veio conversar na Câmara, a Valesca me falou, Léo, olha, tem essa parte do Tratado dos Direitos Humanos aqui que o Brasil delegou essa competência. Só que o detalhe é o seguinte, essa delegação de competência, ela existe exatamente para a última instância, que significa que
O Lula, enquanto ele está sendo julgado pelo Moro, depois sendo julgado pelo TRF4, ele ainda está na jurisdição brasileira. A ONU dá uma resposta a partir do momento que a jurisdição brasileira deu uma resposta que está contra os direitos humanos. Então vamos dizer, o que a ONU faz? A ONU é, nesse caso de direitos humanos, um recurso após o STF. Então ela demora a responder exatamente porque ela é acionada depois que o STF desrespeita. Então vamos imaginar, qual direito constitucional que o povo perdeu com esse golpe? O direito de votar no Lula. Foi no momento que o povo perdeu esse direito de votar no Lula, e o Lula perdeu o direito de participar, né, dos debates, enfim, de fazer a campanha dele, foi nesse momento que houve essa invasão contra os direitos humanos do Lula, e aí que a ONU foi chamada para pronunciar nesse sentido, deu uma resposta. É muito importante lembrar, gente, que a gente só sabe que o Moro vai condenar o Lula depois que ele condena. Hoje está muito claro que o Moro é inimigo pessoal do Lula depois daquele evento. Depois daqueles eventos bizarros, para vocês terem uma ideia, o próprio Tacla Duran, que era procurado internacionalmente porque o Sérgio Moro pediu uma ordem internacional de prisão para ele, a própria Interpol já não leva o Sérgio Moro a sério mais, ignora o Sérgio Moro, ou seja, a Interpol já não dá moral para a justiça brasileira porque chegaram à conclusão que a justiça brasileira virou uma grande palhaçada. Então as respostas estão vindo agora porque esperaram essas respostas do Brasil, porque o Brasil é soberano, então vamos esperar que tenha uma decisão soberana. Agora que ficou bem claro para o mundo inteiro que essa decisão não vai vir, que as instituições estão todas alinhadas no sentido de decidir a política a favor do Alckmin, é aí que a ONU começou a se manifestar, é aí que teve uma brecha exatamente para trabalhar nesse processo de perseguição política do ex-presidente Lula. Então, pessoal, eu queria agradecer vocês de coração pela participação. Queria convidar vocês para assistirem agora, na sequência, a reprise desse vídeo. Então, muito obrigado. Assistam a reprise. Como que eu faço para colocar a reprise? Antes, vou agradecer o superchat que chegou do Rodrigo SP13. Muito obrigado. Boa noite, Léo. Esse golpe só vai parar quando o povo for para a rua. Os golpistas não irão respeitar a decisão da ONU. Vamos para a rua, companheiros. Olha, Rodrigo, essa decisão da ONU ela é muito importante porque ela é um catalisador. Essa decisão da ONU é um convite para as pessoas entenderem que é golpe, principalmente os que estão em cima do muro, e é um convite para que as pessoas criem forças para entender que o levante popular agora é muito necessário, até para que se possa fazer democracia dentro do Brasil. Então, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Eu gostaria de convidar vocês para assistirem a reprise dessa transmissão que eu vou colocar agora na sequência. Depois da reprise dessa transmissão, eu vou colocar a reprise do programa Léo ao Quadrado. Acaba de chegar aqui mais um superchat. Antes de eu desligar, eu vou agradecer, que é do Sandro Luiz, que manda um Lula Livre 2018. Muito importante, que é um superchat 1313. Muito obrigado, Sandro Luiz, pelo superchat. Então, esperem, por favor, para assistirem a reprise. Durante o tempo que eu estou mudando a reprise, eu coloco a claquete um pouquinho para dar tempo de eu parar a gravação e começar de novo. E peço para vocês, de coração, que convidem amigos para se inscreverem no canal Leonardo Estopa, no canal Brasil 247, e que vocês curtam os canais Brasil 247, Leonardo Estopa e Dilma Resistente no Facebook. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais.